Bom dia, eu sou o professor Álvaro de vocês, professor de Sociologia. Estou aqui na minha quarentena, aproveitando que está bem cedinho para curtir o meu passeio na praia e passar para vocês essa aula. Eu estou aqui na Redinha, talvez atrás de mim vocês consigam ver a cidade do Natal, talvez não, mas talvez vocês consigam ver o mar atrás de mim. E lá atrás é impossível de ver, mas lá no fundo fica a praia de Genipabu. Eu vou tirar a máscara agora para que a gente possa se comunicar melhor, mas assim que terminar essa aula eu volto a colocar a máscara. Como eu falei, ideologia é um conceito criado pelo Karl Marx. E a ideologia refere-se a um discurso que uma classe produz, no qual ela apresenta ideias e valores, como se essas ideias e valores fossem coisas neutras. No entanto, essas ideias e esses valores servem para vender a imagem que é positiva para essa classe. Deixa eu dar um exemplo aqui. O imposto de renda. As televisões da elite burguesa apresentam o imposto de renda como se fosse uma coisa ruim para todo mundo. Ora, para quem depende de saúde pública, para quem precisa de escola pública, se não tiver imposto, essas escolas, esses hospitais, os postos de saúde, o tratamento para a saúde, em especiais em pandemias como a de hoje, não vai ter aonde buscar auxílio. O rico não quer pagar imposto e nem está preocupado com isso. Por quê? Porque ele não usa escola pública, porque ele não usa saúde pública. A questão é que se você assiste às televisões, você vai só escutar o discurso ideológico da elite dominante, da burguesia, que diz: não, imposto é ruim, imposto é uma porcaria, não paga imposto, o governo é safado. O conceito de indústria cultural é basicamente o que o nome já fala. É uma indústria o objeto do qual ela quer tirar lucro é a cultura. Então, a indústria cultural não tem nenhuma preocupação em produzir uma cultura com o mínimo de qualidade. Ela quer produzir alguma coisa a baixo custo para que ela possa ter lucro. E vende como se fosse cultura. Geralmente são porcarias enlatadas e a gente consome mesmo sem pensar o que está fazendo. A indústria cultural, então, é uma indústria que tem por lucro, e o objeto no qual ela quer tirar lucro é a cultura. Do mesmo modo que um hospital particular, o objetivo dele não é promover saúde, é ter lucro. Do mesmo modo que uma escola particular, o objetivo dela, primeiro, não é produzir educação, mas é ter lucro. A indústria cultural, o objetivo primeiro dela não é produzir cultura, mas gerar lucro. Bom dia. Com o auxílio luxuoso da tecnologia, estamos continuando e mais barbado. Olha o que o Photoshop faz. Pessoas, nós vamos falar agora sobre o que é a cultura de massa. Cultura de massa são aspectos culturais de um povo, presentes principalmente na modernidade, que consegue, pelos meios midiáticos mais modernos, internet, televisão, rádios e jornais, chegar a grande parcela da população. Com isso se construiu o que a gente chama de cultura de massa, uma cultura que atinge uma grande quantidade da população. Essa cultura, ela tenta passar valores universais e às vezes passam fraternidade, amor, religiosidades, mas numa sociedade capitalista como a nossa, ela também é usada para vender as ideias que favorecem os grupos dominantes que conseguem produzir essa cultura de massa. Então, quem são as pessoas que são donas das televisões, dos rádios, dos jornais, que conseguem produzir os livros? Na nossa sociedade capitalista, a elite burguesa. Então ela faz uma cultura
que chega à população como um todo e que vai vender os seus valores. É aquilo que antigamente se falava, que as historinhas, elas tinham uma moral, a moral da história. Essa moral é o que hoje a gente chama da ideologia, ou seja, um conjunto de valores que estão por trás das histórias. Quando a gente assiste, por exemplo, a história de um super-herói na televisão, seja ele Capitão América, Homem-Aranha, Super-Homem, a gente está assistindo uma história bacana, que a gente gosta, cultural, tem suas qualidades culturais, faz parte muitas vezes do imaginário do povo e por trás passa valores. Olha, já viu história de super-herói que não termina com uma luta? Já viu história de super-herói que não passa a moral ou a ideologia de que é através das brigas que se resolvem os problemas? Para ser um super-herói, eu devo ser mais forte que meu adversário e vencê-lo na força. Já viu super-herói vencendo com a inteligência? É raro, existe. Mas esse é um exemplo de um discurso ideológico que está atrelado a uma história ou alguma coisa da cultura. É passado para toda a massa da população na sociedade moderna através das novas mídias e junto passa valores que favorecem essa ou aquela classe. Com o sol escondendo meu rosto, eu vou falar para vocês sobre um último aspecto dessa nossa aula. Trata-se da diferenciação entre cultura erudita e cultura popular. A gente está o tempo inteiro falando de uma sociedade capitalista que é dividida em classes. A gente tem as elites dominantes e a gente tem também os grupos que são objetos dessa dominação, burgueses e proletários na fala de Marx. Cada grupo desses, segundo Marx, tem interesses diferentes e esses interesses diferentes, eles passam valores culturais diferentes. Então a gente vai ter aí uma cultura erudita, aquela que é vinda das elites, e uma cultura popular, aquela que é vinda do povo. Gente, presta atenção no detalhe que separa, que distingue a cultura erudita e popular. Não é quem consome aquele aspecto da cultura, não é quem ouve aquela música que vai tornar uma música erudita ou popular, mas quem produz. Então, alguma coisa que vem dos grupos populares vai constituir-se na cultura popular. Alguma coisa que vem das elites vai constituir-se da cultura erudita, independente de quem consome aquela cultura. Vamos pensar uma música. A música vem dos grupos populares, vem das favelas, dos morros. Mesmo que toda a elite esteja curtindo funk hoje, ela vai ser cultura popular, porque ela é de origem popular. E mesmo uma música, Beethoven, por exemplo, elite musical, erudita, clássica, mesmo que o povo consuma essa música, ela será cultura erudita. Ok, pessoas, a gente acabou a nossa aula 4. Essa aula a gente assistiu falar sobre ideologia, cultura erudita, cultura popular, indústria cultural e cultura de massa. Nós vamos terminando essa aula por aqui.